noite aí, tudo. Fechem um pouquinho os olhos, assim, fiquem em pé realmente, levantem das cadeiras, procurem fechar e abrir os olhos e olhar o espaço em volta de vocês, aonde vocês estão e com quem está em volta de vocês, todas que estão presentes, todos que estão presentes no dia, na noite, para essa conversa. Espreguicem um pouco, espreguicem os braços e as pernas, movimentem um pouquinho as pernas. Estão fazendo isso, juram? Porque eu não estou vendo nada. Eu tô. Movimentem o corpo um pouco para um lado, para o outro. Dá uma respirada. Dá uma boa noite aí para os pés, para o corpo. Precisar dar uma massageada no pescoço, atrás das costas. E aí a gente pode então ir sentar, né? Depois que a gente espreguiçou, agora a gente faz um pouco assim, esfrega as mãos, uma mão na outra. Todo mundo tá fazendo isso? Prontinho? O vídeo está paralisado, prontinho. Vocês estavam fazendo esses espreguiçamentos? Esse movimento com o corpo, ficaram em pé, fizeram um pouco de ombro, passaram as mãos no pescoço, passaram a mão assim no rosto, vão acordando o corpo um pouco, na testa, no rosto. Isso, depois não vai ser necessário um espaço grande. Pode levantar aí na frente da sua cadeira mesmo, onde você está, e sacudir um pouco o corpo, assim. Sacode o esqueleto, não precisa de nenhum espaço grande. É mesmo na sua frente aí, na frente da sua cadeira. E daí senta lá de novo nela. Durante essa 1 hora a gente vai fazer isso algumas vezes. Levantar e sentar e se sacudir. Então vai lá. Preciso saber, confiar que vocês estão fazendo, hein, gente? Porque eu não estou vendo. Escreve aí. Tá tudo ok. A gente está falando pela vertente do movimento, então a gente precisa ter o corpo. Então, quem sabe esse acordar o corpo, que foi sugerido esses dias na nossa conversa, tenha sido um pouco isso. Esse é um tipo de acordar realmente o corpo para a gente estar com ele aqui no momento presente, né? É preciso de um corpo presente, de um corpo que se movimenta, que a gente sente que tem toda uma possibilidade de movimento interno e externo e tudo isso. Todo mundo remexendo, então tá bom. Muito bom. Olha, hein? Precisa ser assim. Todo mundo aí, Guarapuava, Lapa, Prudentópolis, Nova Tebas. Vai lá, se mexe, mesmo sentado, dá uma espreguiçada, faz uma rotação aí nos ombros, na cabeça. 3 minutinhos assim ainda que passaram desse mexer. É bem pouco. Então eu queria primeiro saber como que foi
essa tarefa dessa semana, dessa observação individual. Então, depois que vocês sentarem, vamos sentar, vamos ajeitar, vamos pôr os isquios na cadeira. Todo mundo sabe onde são os isquios? O assoalho pélvico. São lugares que a gente vai visitar no corpo e vai aprendendo com o tempo, né? Daqui a pouco eu vou ter aqui uma referência esquelética para vocês. E aí a gente vai poder ver isso pela web também. Então, antes disso, eu gostaria de saber como foi a semana. Agora que todo mundo está sentado, o que aconteceu? Uma ou duas frases, esses questionamentos individuais aí. Como é que aconteceram? Passem alguma informação, assim, conseguimos, não conseguimos, temos dúvidas ou não temos dúvidas. Ai, todo mundo já se ajeitou, estão se ajeitando. Então vamos lá, vamos fazer um pouco assim, voltar um pouco aqui para a web. E eu não tive nenhum retorno de vocês sobre a semana e nem sobre o que aconteceu agora. Se vocês conseguiram. Só o goerê que passou que tava todo mundo remexendo, sacudindo o esqueleto aí. Vocês estão me ouvindo? Precisam de mais tempo? Já levantaram, já sentaram, já se mexeram um pouco? Bom, então
eu não estou recebendo nenhum retorno, nenhuma pergunta. Não sei muito bem o que está acontecendo em relação ao que vocês estão ouvindo das minhas colocações. Mas eu vou continuar falando. O importante desse momento, desse encontro, onde eu apenas vejo a minha própria imagem, e para mim isso é muito interessante fazer essa análise de mim mesma aqui, que é o que eu pedi para vocês nesse momento. É observar o seu próprio corpo, o seu próprio estado de mover o corpo. Aonde que o movimento nasce, como ele aparece em você e por que você dança, por que você escolheu essa, ou por que você escolhe, né, esse momento de se movimentar. A vertente do movimento, ela passa pelo corpo. E o corpo, então, torna-se a linguagem da sua expressão com o mundo e para o mundo. Todo o trabalho que a gente vai desenvolver aqui, ele vai contornar e depois vai efetivar um desempenho que vai capacitar todas as pessoas a um movimento consciente e eficaz. E vai repercutir em uma tonificação contínua, aonde o aparato de base é a nossa percepção corporal. Eu preciso que vocês estejam entendendo um pouco do que eu estou querendo dizer com essa atividade de liberdade e de ação, em vez de leitura e referência. Eu gostaria, esse retorno que eu quero de vocês, é um retorno, se vocês compreendem o porquê dessa minha solicitação, dessa investigação do movimento próprio. E se vocês já conseguiram canalizar isso, a gente ir para frente no nosso esquema, no nosso processo, né? Porque o aprendizado da dança hoje, ele é um processo, ele contorna todas essas técnicas, ele vai em busca de referências de várias técnicas, de vários lugares, desde a dança clássica, para a dança de salão, para as danças folclóricas, para a dança de rua, para todos esses lugares ele passeia, né? A dança contemporânea, ela vai buscar no estudo do movimento do corpo um lugar de entender todas essas referências externas ao mesmo tempo. Mas elas não devem se tornar um modelo externo para o nosso movimento, mas sim uma pesquisa, um estudo, um processo de como a gente vai poder acessar o nosso corpo para ele poder se movimentar em relação a ele mesmo, ele depois como uma linguagem de expressão do movimento e uma linguagem de nós para o mundo. E essa observação do movimento do outro, não como uma
uma crítica ou uma avaliação, mas como uma análise. Como que ele faz isso? Como que a cabeça inclina para a direita ou para a esquerda? Como é esse movimento das mãos com que eu estou falando, com que eu estou me referindo? Então, olhar o corpo do outro, aqui eu acho que todo mundo está vendo a minha imagem, acredito, né? Eu também posso ver para onde eu viro a minha cabeça. Olhar esse movimento como uma análise. Onde estão os cabelos, se eles compõem com o meu corpo, se eles não compõem, se eu devo pôr para trás. Tudo isso. Como está o ombro. Isso é uma análise do corpo em si. Né? E nós podemos ter uma análise do movimento. Como é esse movimento do braço? Né? É um movimento que sobe e que desce, que abre, que fecha, se é leve, se é pesado. E se ele tem uma forma específica, se ele não tem uma forma. E aí a gente vai analisando e percebendo da onde que vem essa fonte de informação no corpo sobre o movimento. E se a gente for buscar, e se a gente for encontrar nos, nos pensadores, nos estudiosos da dança, principalmente nos dias de hoje, a gente vai encontrar ali, né, se a gente for buscar nesses novos, essas referências, porque como vocês não têm talvez nenhuma referência nem da história da dança ainda, e nem da nova pesquisa, então a gente está falando muito, eu estou falando muito superficialmente para vocês, né, nesse momento. Então o que a gente teria que, que buscar mesmo é o que está acontecendo agora, independente do que aconteceu antes. Né? E o que está acontecendo agora é o estudo de um corpo que se mexe, independente de como ele se mexe. Isso é o mais importante. Então, eu de novo volto a pedir que vocês retornem para mim, que vocês façam perguntas antes de eu ler algumas coisas que eu quero ler aqui para vocês. Rapidamente, 2 ou 3 coisas. Mas eu gostaria que vocês me fizessem perguntas, porque é a partir de vocês que a gente pode conduzir o trabalho, e não a partir de mim ou de tudo que está escrito. Era por aí que eu gostaria de conduzir esse processo. Eu chamo de processo, né? O processo, ele é um procedimento, ele é algo que vai acontecendo enquanto a gente está estudando e pesquisando o nosso corpo.
Bom, eu não estou tendo nenhum retorno, então eu queria saber. Eu imagino que talvez a fala é tudo muito solto, né? É muita liberdade. E é isso mesmo, mas bom, pelo menos me deem um retorno se vocês estão realmente me ouvindo. Olá, vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Eu gostaria de ler uma passagem de um texto de Laban, mas eu realmente precisaria saber se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando.
Queria ler um texto, mas eu realmente não sei se vocês estão me ouvindo. Eu precisava um retorno dos polos, por favor. Ou do Maurício Teixeira. Bem, eu vou ler um trecho de Laban e depois eu vou dar referência para vocês. Vocês podem dar uma pesquisada, que fala do observador, que é onde a gente vai entrar, então, na próxima semana na tarefa que coloquei no Moodle. Um observador de uma pessoa em movimento fica imediatamente consciente, não apenas do percurso e ritmos de movimento, mas também das atmosferas que os percursos carregam em si, já que as formas do movimento através do espaço são tingidas pelos sentimentos e pelas ideias. E o conteúdo dos pensamentos é o conteúdo dos pensamentos que temos ao nos movermos ou ao observarmos o movimento, podem ser analisados tanto quanto as formas e linhas trocadas no espaço. Então, é o conteúdo dos pensamentos que nós temos ao nos movermos ou ao observarmos o movimento, que podem ser analisados tanto quanto as formas e linhas tocadas no espaço. Essas linhas que são traçadas no espaço, né, na verdade. Então, eu vou passar a referência para vocês disso que eu li. Mas eu ainda não sei se vocês estão me ouvindo. Daí tem um site que eu vou copiar para vocês desse texto que eu acabei de ler e vou colocar aí. Vocês podem dar uma olhada sobre essa questão da análise do movimento, que é onde eu estou, né, querendo começar com vocês, analisar por onde que acontecem os nossos primeiros passos. E aí eu tenho um pensamento aqui em Alvin Nicolais,
foi a escola que eu fiz em Nova York, e aí eu gostaria de fazer também algumas apresentações, mas não estou tendo retorno de vocês, não sei se é possível eu fazer essa atividade que eu gostaria no momento. E o texto está em inglês, então eu leio, ao mesmo tempo que eu leio em inglês, eu vou traduzindo, né? Que diz para o estudante. É um texto do Alvin Nicolais para o estudante. Então, ele começa o texto dizendo assim: começar acreditando no seu corpo. Você tem que ter uma credibilidade no seu próprio instrumento, que é o seu corpo. E no momento que você tem isso, não importa a idade que você tem, as experiências que você tem, elas são experiências intuitivas e naturais do seu corpo, que correspondem à sua idade, à natureza da sua idade. Não importa quantos anos você tenha, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, não importa. O movimento ele vai corresponder e ele vai responder a essa experiência natural da idade do seu próprio corpo. Quando um artista trabalha no reconhecimento das fontes do seu movimento, ele tem uma larga possibilidade, uma larga possibilidade universal que está nele, seja ele do norte, do sul, do leste, do oeste, não importa. Ele é completo de sua própria cultura, de sua própria existência nessa cultura, naquilo que ele acredita. E os passos do seu próprio esqueleto, de maneira como ele se move, né, é uma maneira comum a todas as pessoas. Então, se você pegar todos os seres humanos, nós vamos encontrar uma maneira comum que todas as pessoas se movimentam. Como elas andam, como elas sentam, como elas fazem o ritmo. Simplesmente assim, quando toca uma música, existe uma maneira comum de todas as pessoas se movimentarem. O que vai começar a diferenciar essas pessoas é a maneira como ela vai se portar dentro da sua cultura. Então, começar com um lugar, né, uma posição, uma forma familiar de movimentar o corpo, é uma maneira alerta de você conhecer o seu tom, conhecer a si mesmo. E conhecer o primeiro movimento que o seu corpo é capaz de fazer. O movimento pode começar em qualquer lugar do seu corpo, ou pode começar de qualquer fonte de informação que você tenha sobre mover-se, que não vai excluir nenhum gesto, não vai excluir, né? Você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Não, você pode fazer qualquer gesto, qualquer coisa, e você vai seguir fazendo isso que você está fazendo, para que o seu corpo preencha totalmente. Ele se coloque disponível e preencha totalmente o espaço em volta dele, fazendo aquilo que ele tem vontade de fazer. Mesmo que você vá fazendo isso, se jogando para o chão, se levantando, sentando numa cadeira, fazendo uma dança com uma outra pessoa. No caso, a nossa proposta é uma dança individual. Agora, para todo esse primeiro momento. Só a análise que vai ser uma análise e uma divisão de parceria. Então, aqui o Alvin Nicolais ainda coloca assim, que os dançarinos, os bailarinos, eles têm que tirar uma vantagem de tudo que ocorre com ele e começar
a achar uma identificação que vai carregar ele alertamente desde o começo, nessa totalidade aonde ele pode se mover. Então, tudo que está acontecendo com você agora é a verdade do seu movimento, mesmo que seja ela uma verdade de uma vontade de dançar que você não consegue expressar. Mesmo que seja isso, eu não estou conseguindo colocar o meu movimento no espaço. Mas isso já é uma identificação do primeiro passo que você tem que dar para perceber aonde que você está na tua linguagem de se mover. Então, o que o Alvin Nicholas deixa aberto nesse texto é essa condição que o corpo tem de encontrar o seu próprio movimento. Esse texto que eu li, ele está nesse livro aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo, se estão vendo o livro, não sei mais nada, mas eu estou continuando com a aula. É um livro em inglês, ele não tem no Brasil, e eu vou traduzir durante o curso alguns trechos para mandar para vocês, traduzido. Em princípio, seria praticamente isso. Nós temos que reconhecer a nossa vontade natural de se movimentar, de mexer o corpo, de escutar a vertente do movimento, mesmo que seja um estímulo através de uma música ou de algo que você já conheça. Mas o importante é você acessar uma informação corporal que pertence não a um professor, não a alguém que diga como você tem que fazer, mas acessar uma informação que você deseje fazer, que você tenha vontade de realizar. Então, mais uma vez eu queria deixar claro aqui que né, nas palavras do Laban, que é o conteúdo dos pensamentos que vão estar tingidos, né, no espaço, pelos sentimentos e pelas ideias. No caso, não é necessário que apareça um sentimento primeiro antes de você se mover. Mas uma ideia. Não é necessário que você que você sinta sempre através de algo emotivo ou emocional para você poder levar o seu corpo num percurso no espaço. Às vezes um simples gesto com a mão, com o braço, pode iniciar um movimento no espaço e você seguir e ir ali se mexendo e se movimentando com ele. Muitas vezes é como você dança sozinha no quarto, como você dança em casa, como você dança quando você sai, né, para uma casa de dança, ou uma disco, ou uma balada, não sei. Mas isso é um movimento, isso é a dança já. Ela vai se tornar algo profissionalizado a partir desse lugar, desse reconhecimento que você é capaz de dançar, é capaz de retirar esse movimento que está dentro do quarto, que você só consegue fazer quando você está sozinho, é capaz de você retirar esse movimento lá da dança de salão, lá da sua balada, da sua dança com os amigos, retirar ele dali e colocar ele dentro de um contexto que você possa olhar ele de fora ou dar esse movimento para alguém observar e ele começa a se tornar uma análise. E ele começa então a crescer em você para se tornar aí então um movimento que você apropria, que você se apropria dele e que você vai estudar para esse atingir uma técnica. Então não é a técnica da dança ou do balé ou da dança de salão que vai vir para você, mas sim é o teu corpo que vai chegar nesse lugar dessa técnica e vai fazer
essas descobertas. Então, se sentir confortável com o movimento corporal é o primeiro passo para a gente poder começar a falar de dança em todas as suas vertentes. São 20 para as 8 agora. Nós temos 20 minutos para perguntas. Eu vou encerrar minha fala aqui, realmente. Eu não sei se vocês ouviram, se vocês não ouviram nada, mas eu vou fazer uma revisão do que a gente falou em 5 minutos, que é, nós começamos nos mexendo, nos movendo, nos espreguiçando, nos acordando, nos colocando no corpo. Aí eu comecei a falar para vocês sobre um corpo que vai encontrar um desempenho próprio, que vai se tornar um corpo consciente e eficaz, que vai se tonificar e que vai encontrar a percepção e a própria cepção de si para dialogar com uma linguagem que pode se tornar uma linguagem de instrução para o outro, de observação, ou uma linguagem cênica, uma linguagem artística. Aí, a partir desse lugar, eu dei 2 referências, uma em Laban e outra em Alvin Nicolais. Eu li 2 textos, né, um em português e um que eu traduzi do inglês. E aí estou deixando então aberto, e também questionei como foi a semana, pedi para vocês me darem um retorno. E agora estou deixando esses 15 minutos em aberto para as questões que vocês possam ter a partir dessa minha fala. Se vocês viram os vídeos, o vídeo aula, vocês conseguiram ter acesso a alguma dessas informações? Também quero falar mais uma coisa, não é necessário que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Você pode não estar entendendo nada. Aí também pode dizer, ó, professora, não estamos entendendo absolutamente nada do que você está dizendo. Não precisa estar entendendo, não tem necessidade de entender. A gente está aqui realmente para tentar e buscar conhecimento. Então, bem, agora que as perguntas estão chegando aqui, eu não sei o que aconteceu, gente. Que pena, mas eu vou tentar. Peraí, estou recebendo um telefonema. Alô? Alô? Oi? Tá, mas vocês receberam meu site? E
Vocês não receberam o site que eu enviei aqui agora com as referências bibliográficas, nada? Que absurdo! Como é que eu vou fazer que vocês consigam receber isso? Pois é. Aí que tá. Agora, querida, que eu tô. Com quem que eu tô falando mesmo? Oi, Simone. Oi, querida. Então, agora que eu tô começando a receber umas questões. Professora, você é demais. Alguém falou isso aí de dar lá. Ai, que chique. Ah, muito obrigada. Olha, eu estou falando aqui com o Prudentópolis. Fique aí, Simone. Não saia daí que nós vamos ter que se entender. Aqui eu estou recebendo uma outra coisa. Professora, então os alunos devem partir de suas experiências corporais pessoais. Eu acho que é isso. Eu não tenho. Ah. Porque quando você estabelece um movimento no corpo, tudo já vem junto com ele. Tudo, o ritmo, o tempo, o espaço, tudo vem junto com o próprio movimento, né? E aí a gente consegue, a partir do momento em que a gente começa a se movimentar, a gente começa a perceber ou o ritmo do próprio movimento no espaço, ou o ritmo que a música propôs para o nosso corpo. Então não há necessidade da gente escolher a música e dançar ela. A gente pode começar pelo corpo e depois colocar a música e perceber o que aconteceu. Que às vezes aquela música vai conversar com aquele movimento que a gente fez e a gente nem percebeu o quanto que a gente já estava fazendo ritmo, forma, tudo isso começa a aparecer ao mesmo tempo. Então tá, Simone, eu estou falando com a Simone de Prudentópolis no telefone, estou no microfone. Eu comecei a ver umas perguntas aqui e eu vou tentar responder, ok, Simone? Não, imagina, foi ótimo que você ligou, porque senão eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estou desesperada, falando sozinha, eu acho que eu estou falando sozinha. Tá bom, então assim, eu estou começando a localizar umas perguntas, eu vou começar a responder, tá? Vou tentar responder. Agora, eu fico preocupada que vocês não receberam o site e não receberam as referências bibliográficas. Pois é, mas eu publiquei, né? Do Moodle. Eu vou postar lá daí, tá bom? Tá bom. Amanhã eu posto, tá? Um abraço. Obrigada a você por ligar, Simone. Tchau. Gente, então eu vou continuar aqui, já que vocês estão me ouvindo. Eu comecei a acessar umas perguntas, mas não sei porquê. Não consigo que vocês vejam tudo. Enviar pergunta. Eu estou aqui tentando. Peraí, gente. Apresentadores. Não. Todos. O Maurício tinha que me dar mais umas dicas aqui. Por que será que está acontecendo isso? Bom, eu vou tentar ver aqui o que está acontecendo. Eu vou ler tudo. Eu vou ler o que eu recebi. Eu recebi de Nova Tebas, está recebendo. Olha, o número do meu telefone é 21 8324 8594. Pode me ligar.
O meu Skype eu deixei lá esses dias na página ali, que é o Maria do Rocio Infante Vieira. Também vocês podem tentar me achar no Skype. Professora, qual é o seu número de telefone? Então, 21 8324 8594. Lapa, você disse ao vivo. Não sei o que é ao vivo, Lapa. Tá recebendo nossas mens? Não estava, agora eu consegui receber algumas. Então, os alunos devem partir de suas experiências corporais. A pergunta ela não fica inteira. As referências não ficaram bem claras. As referências bibliográficas eu escrevi aqui na página, não tão claras. A referência é de Rudolf Laban, que foi o texto que eu li, Rudolf Laban, e Alvin Nicolais. Então, a sugestão da Simone de Prudentópolis é que eu vou postar no Moodle isso para vocês, tá? Para vocês, nessa semana que vai entrar, para vocês terem essa referência bibliográfica. Vocês dizem que ouviram minha palestra, mas não conseguiram interagir comigo. Essa atividade dessa semana que vai entrar, ela não vai ser em dupla, ela vai ser sozinha, tá? É uma pergunta da Lapa. Porque a dupla, ela vai ser trocada para observação. Então, a criação, o atingir o movimento, o criar, o estar em contato com você, é ainda um lugar do indivíduo. Porque a dupla, ela vai interferir, né? No reconhecimento do teu movimento. E nesse momento, a gente não quer essa interferência. A gente precisa tentar ou precisa acessar algo em nós. E o outro, ele vai influenciar, ele vai interferir, quer dizer, tá aí na quântica, né? Quando você faz uma experiência, você interfere naquela experiência, né? Então, o outro vai interferir no nosso começo, ele vai interferir com o palpite. Então, é importante, claro, a troca, mas a troca, no caso, eu sugeri para ela ser feita depois, para ela ser feita como análise. Então, não gostaria que fosse em dupla. As mensagens, algumas eu estou conseguindo ler agora. Para análise do movimento, se é preciso se embasar teoricamente. Então, vocês vão encontrar em Laban alguma coisa sobre análise do movimento. Mas eu também, claro, sempre a gente tem que se embasar teoricamente, mas também eu estou deixando isso na liberdade dessa primeira vez para sentir como de lugar do olhar você analisaria aquela pessoa se movimentando. O que você falaria dela? Sem ter um tratamento de gosto. Gostei ou não gostei, não pode ficar nisso, claro. Mas o que você falaria do movimento dessa pessoa? Mas as bases, a base mais eu coloquei também no Moodle já dei algumas referências no Moodle, mas a análise do movimento estaria em Laban e Alvin Nicolais. Mas o material do Alvin Nicolais é mais difícil encontrar no Brasil traduzido, então eu vou colocar aos poucos ele para vocês na página, tá? Vou publicar alguma coisa traduzida, tá bom? Eu encontro aqui as minhas referências.
Os alunos estão reclamando que o som está péssimo, que eu estava falando pouco. É que eu estava falando pouco porque eu também estava esperando perguntas que não estavam vindo para eu poder responder. Então, e o som estava ruim e eu não sei como resolver isso do som. Desculpe, mas espero que vocês tenham conseguido aproveitar um pouco. O Paulo de Pinhão disse que seria possível demonstrar um movimento agora. Eu demonstrei vários movimentos com os meus braços. Nós levantamos e nós se mexemos, eu me mexi um pouco, né? Isso já é movimento. Com a parte superior, com a parte inferior, perna. Tudo é movimento, né? E movimento corporal, e quando que ele se torna um movimento em dança? Quando que ele se torna dança? Qual é a diferença de você experimentar e você dançar esse mesmo movimento, né? Então, experimentar o movimento do braço, como que é, e você dançar esse mesmo movimento do braço. Então, eu estou fazendo uma demonstração, apesar de eu não querer ter nada como modelo de fora para dentro. Então, o Pentópolis, os alunos estavam falando sobre o movimento com ritmo ou sem ritmo. Então, a partir do momento em que eu faço uma ação, que eu realizo essa ação com a mão, essa ação com a boca, de falar, com o meu pescoço, esse movimento em si, ele já tem um tempo e um ritmo próprio. E existe um lugar no movimento e no ritmo que é muito simples, porque o ritmo ele é dividido em 2 ou em 3. Nada mais. A partir daí é uma subdivisão dessas duas coisas. Então, tudo que a gente faz já está incluído esse ritmo próprio, do próprio movimento, da própria ação. Em Alvin Nicolais a gente vai encontrar um lugar que diz: quando você canta o seu próprio movimento, você já está dançando ele. Quando você sabe que som que ele tem, se ele tem um som go, cheio, um som vazio, quando você canta o teu movimento dentro de você, canta no sentido rítmico, sonoro, não canta uma letra, uma música, não. Canta um sentido sonoro, como fazer tá, tum, pá, né? Quando você tem um som para tudo que você está fazendo, você já está dançando. Então não importa se você põe a música e faz o movimento naquela música, ou se você não tem música nenhuma, como eu falei, e realiza vários movimentos no espaço, como esse movimento de braço que eu estou fazendo agora, e coloca uma música nele. Né? E eu vou fazendo isso e depois que eu fiz isso várias vezes, aí eu vou lá e coloco uma música, que às vezes pode ser uma música lenta que vai contrapontuar com esse movimento, ou uma música rápida. Então aqui, então a partir do momento que você se move, que você que você encontra no teu corpo a fonte da ação, você já encontra o ritmo, você já encontra o espaço, você já encontra o movimento. Ali já tem tudo, né? Então, tem um exemplo também que a gente pode encontrar em Alvin Nicolais, que é de levantar o braço sobre a cabeça e abaixar pondo a mão na cabeça.
Então, isso é um movimento simples. Como ele se torna dança? Como? Quando você realiza ele com uma certa consciência, que você acompanha essa ação e quando você toca a tua cabeça novamente, ela então, né, a ação, não é ela a cabeça, a ação tem um percurso todo em si. Quer dizer, você acompanha esse percurso. E esse tocar não é o final disso, porque ele é um começo de uma outra ação que você vai vir fazer. Então, tem muitas. Foi engraçado, realmente. É, eu não estava lendo as mensagens, eu comecei a ler algumas mensagens agora. E os questionamentos, eles realmente não chegaram. Aqui em Nova Tebas, eu acho que tem uma pergunta que eu estou conseguindo acessar de Nova Tebas, que é: esse movimento será analisado e embasado em algum pesquisador ou... Daí não consigo ler o resto. Ah, aqui ó, estou conseguindo agora. Então, o movimento será analisado somente pelo que o aluno conhece sobre o movimento, não em cima de um pesquisador. Lapa não estava me ouvindo, agora acredito que estão, não sei. O movimento, agora eu estou conseguindo acessar, as perguntas estão vindo aqui, elas começaram a aparecer. Esse estudo dos movimentos significa sair da ociosidade? Sim, significa você realmente levar as questões do teu corpo para o movimento, né? Os, os movimentos estudados durante a semana, eles vão entrar e reconhecer os limites do próprio corpo, sim. Essa semana vão ser trabalhados os movimentos com música e com relatos, sem música também, se quiserem. Eu já respondi sobre o ritmo, acredito que ficou claro. Todos fizeram o movimento inicial. Ai, que bom, porque eu tô tendo aqui um retorno disso agora, gente. Olha, sinto muito. A ideia é de transformar o próprio corpo em material de estudo. A ideia é transformar o próprio corpo em material de estudo. É isso mesmo. O corpo é o material de estudo, ele é o material da pesquisa. Ele é o objeto da pesquisa. O principal problema é o reconhecimento do corpo, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente está fazendo isso. Também os questionamentos. Bom, não, a Lapa não ouviu nada, não posso acreditar. Ah, eu tô lendo agora as mensagens.
mensagens de todo mundo. Ah, estão ouvindo lá, pai, que bom. Bom, agora que eu tô lendo, tô ouvindo, sim, tá tudo ok. Gente do céu, não li nada. Bom, então vamos pra frente. Tem uma hora que a Lapa diz assim, professora, fale pelo amor de Deus. Muito bom. O Pinhão de novo pergunta se a atividade da semana é vídeo ou foto. Eu coloquei lá explicado na atividade do Moodle que é vídeo ou foto. Tá? Não precisa ser vídeo, pode ser foto. Não precisa ser foto, pode ser vídeo. A Lapa aqui, fale pelo amor de Deus de novo. Bom, eu acho que eu estou tentando publicar aqui e aqui, não sei se vocês estão conseguindo receber agora as minhas publicações, mas eu consegui acessar, eu acho que as perguntas de todos, e eu acho que agora vocês podem me responder. Se vocês escutaram essas minhas respostas, porque eu consegui acessar algumas das perguntas de vocês. Porque daqui uns 10 minutos eu já vou encerrar a nossa palestra. Essa frase de Guarapuava é boa, que eu vou deixar clara aqui. Os alunos devem partir de suas experiências corporais para uma investigação mais detalhada das possibilidades da dança. Falei isso durante a palestra, né? É isso aí. Ao longo do curso nos será enviado material de apoio. Sim, claro. Bem, eu não sei. A professora deu um exemplo de como a senhora quer a atividade. Demonstre um pouco para nós. A Lapa está dizendo isso. Peraí que eu tô pegando aqui. Bom, vocês vão iniciar um movimento no espaço. Eu estou fazendo com os braços, mas façam com o corpo inteiro. Levantem e saiam dançando. Se mexam. Dancem, a dança de salão, como quiserem. Saiam se mexendo. Vocês vão... A primeira semana era para vocês fazerem essa observação. Essa semana vocês vão se movimentar e vão anotar, vão fazer anotações do que vocês estão fazendo. Ah, eu levantei, eu comecei o meu movimento pelo braço, ou eu coloquei uma música e iniciei meu movimento por ouvir essa música. Eu conheço dança de salão, eu só fiz dança de salão, então eu coloquei uma música e comecei meu movimento por essa informação da dança de salão. Ah, eu fiz balé, então eu só sei fazer a barra de balé, eu coloquei uma música e fiz a barra. Eu saí, eu estava sentada, levantei, como fez a professora ali na web, e me movimentei, e saí me movimentando pela sala.
Vocês vão fazer isso e vão anotar. A partir desse lugar que vocês anotarem, e vocês souberem o que leva vocês a mover no espaço, vocês vão construir algo a partir daquilo. Não precisa decorar. Ah, fiz isso, agora fiz isso. Não precisa. Pode fazer isso, depois fazer isso mais ou menos, não precisa ser igual. E vocês vão então gravar ou fotografar essa experiência de movimento. E vão continuar escrevendo, relatando por escrito o que vocês estão fazendo. E a partir do momento que vocês tiverem esse vídeo de no máximo 5 minutos, ou uma quantidade de fotos suficiente que vocês possam enxergar o movimento de vocês e colocar ele em palavras a partir da análise de vocês e de nenhuma outra pessoa, vocês vão então ter um material próprio, um material histórico. Inclusive nesse material histórico vocês podem relatar. Eu comecei, pode ser até uma pequena biografia, a dançar com 5 anos na sala da casa da minha mãe, e por isso que eu estou aqui espontaneamente hoje me mexendo com uma música, porque eu gosto muito de fazer isso. E assim vai. Ou eu não consigo me mexer porque eu fiquei traumatizada de fazer aula de balé porque a professora me batia e agora eu não consigo dançar. Então eu estou aqui parada nessa sala e o meu movimento é estático porque eu não tenho uma fonte de movimento para fazer. Ou eu estou aqui parada, mas eu vou fazer uma tentativa de colocar uma música e realizar algumas ações no espaço. E assim vai. Essa dança de salão, normalmente ela é em par. Só que eu estou jogando vocês no lugar de vocês estarem nessa dança de salão sem estar com o par, né? Então, ela é um movimento teu, é uma leitura, é uma releitura da tua própria dança de salão. Qual o ponto de partida que iniciamos as nossas com os alunos em sala? Aula. Eu acho que o ponto de partida é esse. É deixando que ele, ou deitado no chão, ou sentado numa cadeira, ou em pé de olhos fechados, comece a se mexer. Independente. Se você precisa dar um start para o aluno, vou começar pelo meu cotovelo, ou pelo meu braço inteiro, tudo bem. Mas o mais importante é isso. Nesse momento é que ele comece a se movimentar. Após a web terá atividade ainda hoje? Olha, não. Após a web terá uma atividade com vocês, se vocês quiserem. Claro, podem fazer individualmente. Aqui para o Dentópolis, podemos dar uma olhadinha em companhias de dança, tipo Grupo Corpo? Vocês podem dar uma olhadinha em tudo. A internet está cheia de dança. Eu posso dar um monte de site de referência para vocês. Tem um site que eu adoro que chama-se Choreographic Captures. Eu quero escrever aqui, mas não vai dar agora, mas ele vai estar na web. Vai estar publicado na web. Só que essas referências, elas são referências de movimentos que atingem o corpo dessas pessoas que são do Grupo Corpo. Então, se eu, Rocio, se a Simone, a Fulana, quiser fazer o que o Grupo Corpo faz, não vai estar dentro da proposta que a gente está se propondo aqui agora. Porque quem faz o que faz são os bailarinos do Grupo Corpo. Aí você vai ter que ir lá para o Grupo Corpo, se matricular lá naquela escola e tentar chegar nesse lugar do Grupo Corpo. Então, a gente pode olhar o Grupo Corpo. A gente tem que olhar tudo de dança que está com acesso por aí. Só que sem ter isso como espelho para o nosso movimento.
Não adianta eu querer ficar tentando fazer aqueles movimentos que o grupo corpo faz se o meu corpo não acessa essa informação naturalmente agora, nesse momento presente. A informação do movimento que a gente tem que acessar agora é a informação que o nosso corpo faz agora. Se o nosso corpo tem essa habilidade de acessar essa informação que o grupo corpo faz, então é a informação que o meu corpo tem, tudo bem. É a informação que eu vou fazer. Então eu nem preciso ter referência do grupo corpo, porque o meu corpo já faz isso que os bailarinos do corpo fazem. Então eu vou lá e danço com o meu corpo do jeito que eu gosto de fazer. Mas claro que vocês podem olhar o grupo corpo, vocês podem olhar a cena 11, companhias de fora, muita coisa. Os meus vídeos na web, no YouTube, que eu passei o endereço, que é Rocio Infante 1, tá lá, pode olhar. Isso que queremos ver, valeu aí. Tá bom. O meu e-mail é infanterocio@hotmail.com. infanterocio@hotmail.com. De novo, I de igreja, N de navio, F de faca, A de amor, N de navio, T de tatu, E de elefante, R de Rocio, O de orelha, C de cachorro, I de igreja e O de orelha de novo de ovo. Tá bom? Podem me passar e-mail, podem me acessar no Skype, podem acessar e tudo perguntar. Aí veio uma pergunta aqui, agora sumiu. Muito boa, suas dicas, professora. Valeu, obrigado. Lerei. Tá bem. Então, gente, olha. Olha, aqui veio pergunta selecionada. infanterocio@hotmail.com. Muito bem, Pinhão. Viva, isso mesmo. Então, meus queridos, eu acho que a gente vai dar uma boa noite, porque já é 8h20 quase. Vocês foram maravilhosos, tendo paciência comigo, entrando nessa experiência quase da antropologia do movimento, quer dizer, descobrir a coisa do nada. E uma boa noite, muito, 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 muito obrigada de verdade, tá? Eu espero estar com vocês logo, novamente, pessoalmente, se possível. E eu vou postar tudo no site, vou avisar a Karen amanhã. Eu acho que hoje à noite eu não vou fazer mais nada, mas amanhã cedo, assim que for possível, já até na hora do almoço, eu vou entrar com todas essas referências para vocês. E os textos vão ficar publicados para a última semana, para a penúltima semana, eu acho, penúltima. E vão fazendo seus vídeos, vão fazendo suas fotos, vão fazendo seus relatos, sua autobiografia, seu histórico corporal, porque vale a pena, porque depois vocês vão ter um material para comparar lá na frente. E vocês vão ver que fantástico que é essa experiência primeira, tá? Então, muito obrigada, boa noite a todos. Um grande beijo, muito carinho para vocês. Cuidem dos corpos. Agora a gente levanta e faz assim, ó. E dá boa noite pro meu corpo. E vamos descansar. Colocar o corpo descansando. Obrigada, queridos. Todo mundo é capaz de dançar. A gente já nasce com isso, sabendo. É só acessar. Tchau.